Sejam bem-vindos a esta nossa análise visual de hoje. Sabe, o cultivo comercial do maracujá definitivamente não é para amadores. É um processo fascinante, super técnico e cheio de etapas bem específicas. O nosso objetivo aqui é pegar esses dados agronômicos complexos e transformar num mapa super claro para o sucesso. O maracujazeiro é uma planta incrivelmente recompensadora, mas que não perdoa erros básicos. Então, dominar o ciclo de vida dessa cultura, desde o preparo lá na terra até o momento em que a colheita vira lucro de fato, é literalmente a diferença entre um prejuízo amargo e uma alta rentabilidade. Olha só esse número, de 15 a 30 toneladas por hectare ao ano. Esse é o imenso potencial de produtividade que a gente consegue alcançar quando a cultura é manejada do jeito certo. É um volume impressionante, né? E é exatamente ele que define o alto padrão de exigência para o resto da nossa conversa. Atingir essa marca exige uma precisão técnica absoluta, porque a linha que separa o sucesso total da perda completa da lavoura quase sempre está naqueles pequenos detalhes do dia a dia. Para chegar nessa meta das 30 toneladas, a gente vai seguir um roteiro bem cronológico. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o ambiente e plantio. Segundo, a condução e crescimento. Em terceiro, o desafio da polinização. Depois, a defesa e saúde da lavoura. E fechando com chave de ouro a colheita e o retorno financeiro. Bom, vamos dar o pontapé inicial com a base de tudo na etapa 1, o ambiente e plantio, estabelecendo as bases para altas produtividades. A regra número 1 do maracujazeiro começa debaixo dos nossos pés, o solo. Ele precisa ser profundo, ter aquela textura areno-argilosa e manter um pH perfeitamente equilibrado ali entre 5,5 e 6,5. Mas o detalhe absolutamente inegociável aqui é a drenagem. O maracujá simplesmente odeia ficar com o pé na água. Um solo encharcado é praticamente um convite VIP para a fusariose, que é uma doença de raízes letal e sem cura. Então, um terreno com uma drenagem impecável é, sem dúvida, a nossa primeira linha de defesa. E pensando na linha do tempo, a fase de viveiro exige um rigor absurdo. Lá no dia zero, as sementes vão para sacos com substrato totalmente esterilizado. Isso é crucial para barrar qualquer patógeno desde o início. A germinação é rápida, leva uns 15 a 25 dias. O grande momento de transição acontece entre 60 e 90 dias, que é quando as mudinhas batem uns 30 centímetros de altura e estão com vigor suficiente para encarar a vida no campo aberto. Começar com uma muda livre de doenças é vital. Quando essas mudas vão para o campo, a gente esbarra numa escolha clássica de sistema de plantio: espaldeira vertical ou latada. Hoje, a espaldeira vertical é a grande campeã na produção comercial moderna. Por quê? Porque ela permite maximizar a densidade da área, chegando a abrigar mais de 1.300 plantas por hectare. E além disso, essa estrutura vertical entrega uma ventilação muito superior e facilita demais a aplicação de defensivos, bem diferente daquele teto fechado que a latada forma. E com as plantas no campo, a gente avança para a fase 2, condução e crescimento, moldando e alimentando o pomar. O maracujazeiro tem um ritmo de crescimento que é uma loucura de rápido. Então, a gente precisa impor uma certa disciplina estrutural usando 3 podas críticas. A primeira é a poda de formação. A ideia é ir tirando os brotos laterais e conduzir uma única haste lá para o topo, para formar nossa cortina produtiva. A segunda é a poda de limpeza, que é uma rotina constante para tirar galho seco ou doente e deixar o ar circular. E a terceira, a poda de renovação. É um corte drástico. Depois de uns 18 a 24 meses produzindo, a planta é rebaixada a 30 centímetros do chão para reiniciar o ciclo com força total. Mas para bancar todo esse crescimento vegetativo frenético, a planta tem uma sede colossal. Estamos falando de 4 a 7 litros de água por planta todo santo dia. Essa nutrição, geralmente feita via irrigação por gotejamento, é a verdadeira salvação durante a floração e frutificação. Qualquer falha, qualquer déficit de água e a planta aborta as flores na mesma hora, deixando os frutos sem valor comercial nenhum. Basicamente, é a água que dita o peso final da nossa colheita. E já que tocamos no assunto das flores, vamos entrar agora no nosso bloco 3, o desafio da polinização, um momento decisivo da cultura. O maracujá tem uma particularidade incrível. As flores têm autoincompatibilidade, ou seja, elas não conseguem polinizar si mesmas e precisam do pólen de uma planta geneticamente diferente para vingar. E aqui a natureza dá um show. A mamangava, que é aquela abelha grande, preta e pesada, é a nossa grande heroína. Ela tem o tamanho exato para encostar nas estruturas reprodutivas e fazer a mágica acontecer. Por outro lado, as abelhas comuns são pequenas demais, não polinizam nada e ainda roubam o pólen.
É por isso que manter áreas de mata por perto e plantar girassóis para atrair essas mamangavas é uma baita de uma estratégia agrícola. Só que em plantios comerciais muito adensados, a natureza simplesmente não dá conta do recado sozinha. Aí entra a polinização manual obrigatória. As flores só abrem na parte da tarde, então vira uma corrida frenética contra o relógio ali das 13 às 17 horas. O pessoal precisa ir passando, coletando o pólen dos 5 estames masculinos e sujando os 3 estigmas femininos de uma flor de outra planta. Custa caro pagar por essa mão de obra? Custa, mas olha só, isso faz o índice de pegamento pular de desastrosos 10% para mais de 60%. É o trabalho braçal suado que garante o lucro no final da safra. Mas nem tudo são flores, literalmente. A gente segue para o tópico 4. Defesa e saúde, protegendo o investimento. O pomar está o tempo todo sob ataque. A lista de inimigos é pesada. Temos a fusariose, que causa a morte súbita da planta, e a única defesa é prevenir lá no solo bem drenado. Tem a virose do endurecimento, trazida por pulgões, que deformam o maracujá e impede qualquer venda. Nas pragas, as lagartas desfolhadoras podem acabar com as folhas num piscar de olhos, enquanto os percevejos sugam a seiva e estragam a casca. Lidar com tudo isso exige um manejo integrado de pragas muito rigoroso e um olho vivo constante na roça. Sobrevivendo aos desafios, a gente chega na melhor parte. O bloco 5. Colheita e retorno financeiro, realizando o retorno do investimento. Para o negócio prosperar, o sincronismo tem que ser perfeito o ano todo, como a gente vê nesse calendário padrão para o norte do Brasil. O preparo do solo e o plantio acompanham as chuvas ali de outubro a dezembro. De janeiro a março, a energia vai toda para a condução das hastes e as adubações pesadas. De abril a junho é aquele esforço insano de polinização manual que vai resultar no nosso grande pico de colheita entre maio e agosto. E em setembro, a gente fecha a conta com a poda de renovação. Na agricultura, o tempo é implacável. Cada coisinha tem seu mês exato para acontecer. Falando de dinheiro real, os números pedem atenção. O custo para implantar um hectare no primeiro ano fica ali entre 18 e 25 mil reais. Pensa bem, é murão, arame, sistema de irrigação de precisão, insumo. É uma cultura que exige um capital inicial forte e zero espaço para amadorismo. Só que quando a gente bate aquela meta das 30 toneladas e faz a comercialização certinha, o retorno financeiro no bolso justifica cada centavo desse alto investimento inicial. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão instigante. Se o solo está drenadinho e as flores foram todas polinizadas, o pomar já está garantido para prosperar? A verdade é que o cultivo do maracujá funciona como um relógio cheio de engrenagens perfeitamente interligadas. Um errinho na nutrição ou falhar na irrigação num dia de calor extremo e o ciclo todo vai por água abaixo. O grande sucesso financeiro não vem só de fazer o feijão com arroz, vem da execução impecável do conjunto todo. É transformar esse rigor técnico absoluto numa avalanche de produtividade. E aí, faz sentido? A gente se vê na próxima análise.